Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT e vamos iniciar a aula de número 82. Vamos começar? Para essa aula, teremos somente resolução de exercícios e uma breve teoria a respeito aí da transformação dos circuitos que estão ligados em delta e ligação estrela ou ligação Y. Tá certo? Então prepare o seu caderno e vamos começar! Vamos lá iniciar então o nosso primeiro exercício extra. ITA. A figura 1 mostra um capacitor de placas paralelas com vácuo entre as placas, cuja capacitância é C0. Num determinado instante, uma placa dielétrica de espessura D/4 e constante dielétrica K é colocada entre as placas do capacitor conforme a figura 2. Tal modificação altera a capacitância do capacitor para um valor C1. Determine a razão C0, C1. Tá aí as alternativas que foram colocadas no enunciado, bem como as figuras. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno e tentado resolver essa questão. Então vamos lá, vamos para a solução, pegando novamente a figura, ou melhor dizendo, as duas figuras que foram colocadas no enunciado. O que acontece com a figura 1? Vamos representar aqui novamente o capacitor aí dado pela figura 1, tá? Separado aí por uma distância D, não representada aqui novamente. Olha, eu tenho carga positiva, por exemplo, na placa superior desse capacitor. Quem vai induzir? Por meio da indução total, uma carga de mesmo módulo, só que de sinal oposto na placa inferior. Quando introduzimos aqui esse material dielétrico, aí representado por essa figura em azul, ele também sofre indução, tá? Ele pode ser um material polar ou não polar. O fato é que a parte inferior desse dielétrico vai ter carga positiva induzida, ao passo que a parte superior, uma carga negativa. Bom, esse material dielétrico ele é caracterizado por possuir uma permissividade elétrica. E a sua permissividade elétrica é dada exatamente pela constante dielétrica K vezes a permissividade do vácuo, ε0. Essa constante dielétrica, ela não tem dimensão, tá certo? Então, é só um número vezes a permissividade elétrica do vácuo, ok? Bom, aí esse material, claro que ele está bem próximo da placa inferior, conforme a figura 2, tá? Então, você tem aqui na parte inferior essa carga aqui, olha, induzida, e na parte superior aqui, olha, essa carga induzida negativa, tá? Representada aqui, poderia, claro, ter aqui seus sinais invertidos, positivo aqui e negativo aqui, tá? Isso não vai alterar aqui a nossa resolução. Então, repare, é como se eu tivesse aqui esse capacitor em série com esse outro capacitor, olha só. Então, tem uma associação em série de capacitores. Então, previamente, o que nós tínhamos? Aqui, olha, usando o vácuo, sem material dielétrico, vai ser dado por ε0, é o ar, né? Bem próximo aí do vácuo, vezes a área das placas dividido pela distância d. Tá certo? Agora, colocando esse material dielétrico, eu vou ter essa situação aqui, olha, dois capacitores em série. Esse primeiro aqui, tá? Sendo dado pela distância 3d/4, tá certo? Que sobrou aqui para cima. Então, 4ε0 vezes A sobre 3d. E o segundo capacitor, olha, eu vou pegar já a distância exatamente do dielétrico, tá? Que vai ser dado por 4kε0 vezes A dividido por D. Eu já estou pegando a distância D sobre 4, tá certo? Lembrando, né, aqui, olha, está bem próximo da placa inferior, tá certo? Bom, então, associação em série, produto sobre a soma. Então, o capacitor aí, que vai ter a sua nova capacitância dada por C1, né, vai ser C'O vezes C2'O, dividido pela soma das duas capacitâncias.
tá certo? Então, substituindo o que nós temos acima, vamos encontrar a expressão dada aí por 4ε0 vezes A, dividido por D, tudo isso multiplicado por K sobre 1 mais 3K. A alternativa correta aí, olha, vai ser a letra A, quando eu pegar aí a razão entre as duas capacitâncias, ok? Então, tá aí uma questão até relativamente simples, mas você tem que prestar atenção para essa indução que acontece aqui no material dielétrico, tá certo? Vamos lá, vamos para o nosso próximo exercício extra. Determine a capacitância equivalente da associação representada na figura abaixo. Primeiro com a chave aberta, segundo com a chave fechada em B. Está aí a figura que foi colocada no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado no seu caderno e tente resolver essa questão. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno e tentado resolver aí a questão. Então vamos lá, vamos para a solução. Então, primeiro com a chave aberta. Bom, quando eu tenho a chave aberta, eu tenho aqui embaixo uma associação em série desses dois capacitores e aqui em cima também uma associação em série. E, finalmente, resolvidas as associações em série, eu vou ter em paralelo, tá certo? Então, vamos lá, olha só, com a chave aberta, eu vou pegar aqui o produto sobre a soma, tanto aqui embaixo quanto lá em cima, tá? Produto sobre a soma, eu vou achar 2 microfarad e eu tenho 2 microfarad aqui em paralelo com 2 microfarad. Tá certo? Em paralelo, então, a gente soma. Tá certo? Então, tá aí capacitância de 4 microfarad com a chave aberta. Agora, com a chave fechada. Bom, quando fechamos a chave aqui, olha, aí eu tenho esses dois capacitores associados em paralelo, depois esses dois associados em paralelo, e o resultado aqui em série, tá certo? Bom, em paralelo, somamos, não é isso? Então, nós vamos ter 9 microfarad aqui, teremos também aqui 9 microfarad, e depois em série, 9 microfarad em série com 9 microfarad. Como eles são idênticos, basta você pegar a capacitância comum, não é isso? 9 dividido por 2, então 4,5 microfarad. Está aí bem simples também essa questão, não tem muito segredo para ser solucionada. Ligação delta e ligação Y. Bom, esse tipo aqui de aplicação é bastante cobrado aí nos institutos militares de engenharia, ITA e IME. A escola preparatória do Exército praticamente não cobra esse nível aí de questão. Mas vamos falar aqui, vamos lá. O que é uma ligação delta? Então tá aqui, olha, isso aqui é uma ligação delta. Repare o seguinte, nós temos aqui esse terminal C, tá certo? Que é comum ao capacitor de capacitância CY e o capacitor de capacitância CX, tá certo? E temos aqui, desse lado, o terminal A, tá? Que está na extremidade aqui do capacitor de capacitância CZ, e também no terminal aqui do capacitor CY, ok? E do outro lado, o terminal B, que está ligado ao terminal do capacitor de capacitância CZ e também ao capacitor CX. Repare que eu tenho uma carga Q1, olha, alimentando esse terminal A, portanto, eu tenho uma parte que pode ir para o Y e pode ir aqui para o Z, bem como também a carga Q2 também está sendo alimentada, está alimentando esse terminal B aqui, né? Indo também para o CZ e para o CX. Aqui eu tenho a diferença de potencial entre A e C, e aqui a diferença de potencial entre B e C. Tá certo? Isso aqui é uma ligação delta. E nós queremos transformar essa ligação delta na chamada ligação Y, ou muitas vezes chamada aí de ligação estrela, sendo que eu vou manter a mesma DDP entre A e C, tá certo? Entre B e C, e as cargas também que estão alimentando os capacitores, elas se mantêm, tá certo? Então, nós queremos fazer esse tipo de transformação. O contrário também pode acontecer. Você pode ter um tipo de ligação aqui Y e transformar isso numa ligação delta, sem problema nenhum. Então, vamos lá, vamos ver como é que funciona esse tipo de transformação. Então, basicamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar a ligação delta para Y, tá? Então, vamos lá. Nesse caso, como eu havia comentado anteriormente, nós vamos manter aí a mesma DDP entre A e C e entre B e C, tanto na ligação
delta, como na ligação Y, e também manter as cargas que estão alimentando aí as ligações. Então, vamos lá. Olha só, na ligação delta, a diferença de potencial entre A e B para o capacitor vai ser a carga acumulada no capacitor de capacitância Z, dividido pela sua capacitância. Eu estou chamando aqui de CZ. Já a diferença de potencial entre A e C, se você tiver lembrado do circuito, eu tenho uma carga chegando no terminal A, não é verdade? Uma parte vai para o capacitor de capacitância CZ, por isso que eu estou diminuindo Q1 menos QZ, e tudo isso dividido pela capacitância do capacitor de capacitância Y, né? CY. E a DDP entre B e C, como um eu estou subtraindo, o outro eu tenho que somar. Tá certo? Então, vai ser o Q2 mais a carga do capacitor Z, porque é a indução, tá? E aí, dividido pela capacitância do capacitor X, não é isso? Cx, ok? Bom, para a ligação Y, eu vou manter a mesma DDP e como é que eu calculo? Então, vamos lá. A diferença de potencial entre A e C, se você tiver lembrado lá na ligação Y, eu tenho que somar a DDP do capacitor 1 com a DDP do capacitor 3, tá certo? Então, aí, a carga que está acumulada no capacitor 1, porque é a carga que está chegando no terminal A, dividido por C1, mais Q1 mais Q2, dividido por C3. Se você tiver lembrado, também está chegando uma carga Q2 no terminal B, tá certo? Bom, já a diferença de potencial entre B e C, Q2 sobre C2, mais a DDP do capacitor de capacitância C3. Aquele último, né, que está lá embaixo, por isso que está recebendo as duas cargas. Tá certo? E por último, aí, a diferença de potencial entre A e B vai ser do capacitor de capacitância C1, subtraído aí do capacitor de capacitância C2. Tá certo? Bom, tem que subtrair, tá? Uma vez que eu estou pegando aí a carga induzida novamente. Ok? Bom, nós vamos igualar as DDPs, por exemplo, entre A e C, para os dois circuitos. Então, nós vamos utilizar aqui a DDP aqui, olha, entre A e C aqui, e aqui em cima. Vamos igualar essas duas expressões, tá certo? Então, vamos lá. Igualando as duas expressões, só simplesmente igualando, nós vamos ter essa expressão aqui, ok? O que nós vamos fazer aqui, olha, é igualar agora as DDPs entre A e B. Tá certo? Ó, entre A e B. Então, vamos pegar essa expressão aqui e igualar com essa outra expressão aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Com isso, eu consigo isolar a expressão da carga que foi para o capacitor de capacitância CZ, lá na ligação delta. Bom, agora que eu tenho essa carga QZ, o que eu vou fazer? Eu vou substituir nessa expressão aqui, olha. Vamos substituir nessa expressão aqui. Tá certo? Vamos fazer isso? Então, tá aí, olha. E aí é só resolver a álgebra. Vamos lá, então. O que acontece é o seguinte, olha. Aqui, quando vamos desenvolver toda essa conta aqui, eu vou encontrar Q1 que multiplica toda essa expressão que está no parêntese, mais Q2 que multiplica também essa outra expressão. Do outro lado da igualdade, Q1 que multiplica tudo que está nesse parêntese aqui. E somado com Q2 que está multiplicando a fração 1 sobre C3. Bom, se eu tenho uma igualdade de duas expressões que possuem aqui as mesmas variáveis Q1 e Q2, para essa igualdade se manter, então eu vou forçar com que esse coeficiente aqui seja igual a esse. Tá certo? E também vai ser válido para o Q2, olha. CZ sobre C2 CY tem que ser igual a 1 sobre C3. Então, vamos igualar aí os coeficientes das cargas. Está aí, olha. Igualamos aqui os coeficientes das cargas. Tá certo? Vamos continuar. Bom, agora nós vamos fazer também a mesma coisa para os terminais B e C. Igualar os potenciais e também utilizar a relação da carga QZ. Eu vou encontrar essa relação aqui para a capacitância CZ, C1, Cx e C3. E aí eu tenho todas aquelas três, com essa, né? Três equações para resolver. Vou deixar para que você procure resolver essas três equações. Nós vamos ter aqui, olha, a capacitância C1
em termos das capacitâncias lá da ligação delta. Capacitância C2 também dada aí pelas capacitâncias lá da ligação delta e, finalmente, a capacitância 3 da ligação Y, não é verdade, ou estrela, dada em termos das capacitâncias lá da ligação delta. Tá certo? Você pode pensar na conta reversa, tá? Para você encontrar aí como é que você faz para transformar da ligação Y para delta, tá? Também vou deixar como exercício para vocês. Tá aí, olha, capacitância Cx, em termos das capacitâncias da ligação estrela Y, a capacitância Y e, por fim, a capacitância Z. Então, olha, você pode transformar uma ligação delta na ligação Y, efetuando essa conta aqui, olha, essa outra e essa outra, tá certo? Aí você consegue descobrir quais são as capacitâncias, né, na ligação estrela, na ligação Y, e aqui, olha, de forma contrária, tendo a ligação Y transformada numa ligação delta, utilizando essas três relações também, ok? Lembrando, esse tipo aqui de cobrança, né, só está presente aí nos concursos dos institutos militares de engenharia. Provavelmente a EFON cobre algo nesse sentido. Tá? São concursos aí que têm um nível aí de cobrança um pouco mais elevado. Dificilmente isso vai ser cobrado aí nos concursos da AMAN SpaceX. Então vamos lá para a nossa última questão extra. Encontre a carga e a tensão de cada capacitor indicado na figura abaixo. Está aí a figura que foi colocada no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado no seu caderno e tente resolver essa questão. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, então vamos lá, vamos para a solução dessa questão. Repare o seguinte, isso aqui, olha, vai remeter exatamente à parte que nós acabamos de ver, a transformação da ligação delta em ligação Y. Se você observou aqui em cima, por exemplo, olha, isso daqui é uma ligação delta. Repare que o capacitor de 6 microfarad e o capacitor de 27 microfarad, eles têm aqui, olha, o mesmo terminal. Você poderia também efetuar a transformação aqui embaixo, também é uma ligação delta. Tá certo? Claro, não está exatamente como delta, mas isso daqui é uma ligação delta, tá? Porque esses capacitores aqui, olha, eles têm esse mesmo terminal aqui, tá certo? Então vamos lá, vamos destacá-los aí e vamos efetuar aí a ligação delta estrela, tá? Transformar, olha, essa ligação delta nessa ligação Y ou estrela, tá? Ficou até um T sem problema nenhum. Depois eu vou observar que eu vou ter esse capacitor aqui de capacitância C3 em série com esse outro capacitor aqui de capacitância 21 microfarad. Coisa que eu não poderia destacar aqui, olha, nesse circuito original, tá? Mas efetuando essa transformação delta na ligação estrela ou Y, eu consigo observar isso. Tá, então, quem é C1, quem é C2, quem é C3? Bom, então vamos lá. C1. Então, vamos pegar aí. O que é o C1? O C1 é esse capacitor aqui, tá certo? E para achar a sua capacitância, eu tenho que dividir pelo que fica do lado contrário aqui, olha. Remetendo aqui a ligação delta, 27. Então, ele está aqui embaixo, olha, 27. E lá em cima eu pego e multiplico aqui, olha, 27 por 18, depois 27 vezes 6, depois 18 vezes 6. Tá certo? Essa é a regra. E vamos encontrar aqui 28 microfarad. Quem é o C2? Vamos lá então encontrar o C2. O C2, está ele aqui, não é isso? Se você for pegar ó, quem é que está do lado contrário dele lá na ligação delta, é o capacitor de 6 microfarad. Então, você já sabe que vai dividir por ele, tá? E em cima igual, é o produto, tá? Então, você vai encontrar aqui 126 microfarad. E por último, o C3. Então, vamos lá, o C3. Quem está oposto ao C3? O capacitor de 18 microfarad. Então, tá ele aqui, ó. Em cima o produto, normal, não muda, ok? 42 microfarad. Tá certo? Então, já sei quanto é que vale esse capacitor C3, olha.
já posso associá-lo aqui em série com um capacitor de 21 microfarad. Tá certo? Vamos fazer isso? Então, já efetuando a transformação delta para y, olha só como é que fica o circuito. Agora, nós podemos efetuar a associação em série. Tanto aqui nessa parte, olha só, do capacitor de 21 microfarad com 42 microfarad, como também eu tenho essa associação em série para ser resolvida. Aqui é bem simples, né? Como são dois capacitores idênticos, basta você pegar a capacitância comum e dividir pela quantidade de capacitores, no caso 2. Então aqui eu tenho 14 microfarad. E aqui eu tenho que efetuar o produto sobre a soma, tá certo? Mas efetuando o produto sobre a soma, olha só, eu vou achar 14 microfarad também. Olha só, 14 microfarad, 14 microfarad, ok? Agora, 14 microfarad em paralelo, né, com 14 microfarad, você soma. Então, eu vou ter aqui um único capacitor de 28 microfarad. E, finalmente, os quatro capacitores 72, 126, já aqui resolvido para 28 e 72 novamente, eu vou achar a capacitância equivalente, efetuando, aí pode usar a fórmula geral, tá? 1 sobre a capacitância equivalente igual a 1 sobre 72, mais 1 sobre 126, mais 1 sobre 28, mais 1 sobre 72. De novo, você vai achar aí a capacitância equivalente valendo 14 microfarad. Bom, agora podemos descobrir qual é a carga total aí armazenada nesse circuito, tá certo? Porque eu tenho DDP, 36 volts. Então, efetuando esse cálculo aí, eu vou encontrar a carga total valendo 14 vezes 10 a menos 6 vezes 36 volts, 5 vezes 10 a menos 4 coulombs. Ok? Agora só está começando aqui a resolução do nosso problema, ele é bem extenso. Como eu tenho aqui uma associação em série de 72 com 126, aqui já resolvido, repito, com 28, e aqui com 72, a carga total é igual à carga desses capacitores. Por exemplo, a carga do capacitor de 72 microfarad, 5 vezes 10 a menos 4 coulombs, o que vai me dar aqui uma DDP para ele valendo aproximadamente 7 volts. Tá certo? Para essa associação em paralelo, a carga total aqui, 28 microfarad, estão lembrados? Vale 5 vezes 10 a menos 4 coulombs. O que vai me dar uma DDP aqui, olha, para essa associação em paralelo, valendo aí aproximadamente 17,9 volts. Tá certo? Então, olha, pelo menos uma coisa já temos. A DDP desse capacitor de 72, bem como também a DDP desse outro, valendo aí 7 volts aproximadamente. E a carga 5 vezes 10 a menos 4. Aqui eu tenho a carga dessa associação, tá certo? E tenho a DDP aqui, olha, da associação em paralelo, ok? Bom, agora vamos voltar para o outro circuito, essa parte aqui, olha, do capacitor de 28 microfarad. Olha só, nessa associação aqui em paralelo, tá certo? Eu tenho metade dessa carga aqui. A carga aqui vale 5 vezes 10 a menos 4. Como eu tenho as duas capacitâncias idênticas, então metade da carga para cada capacitor. Então aqui eu tenho 2,5 vezes 10 a menos 4. E aqui eu também tenho 2,5 vezes 10 a menos 4. Acontece que o capacitor de 21 microfarad está em série com o capacitor de 42 microfarad. Então, eu encontro a DDP desse capacitor aqui por meio de sua carga, então valendo aí 12 volts. Tá certo? Só lembrar, olha, carga igual a C vezes U. Então pronto, você tem a capacitância, você tem a carga, você encontra a DDP desse capacitor. Tá certo? Bom, e agora para esse capacitor aqui de 28 microfarad. Olha, a carga total dessa parte aqui é metade aqui, não é? Da carga da associação em paralelo, ou seja, 2,5 para essa parte aqui. E a associação em série, 2,5 aqui é igual aqui também, 2,5. Tá certo? Bom, associação em série você não soma, né? A carga total ela é a mesma para os capacitores, ok?
Se eu tenho a carga desse capacitor valendo 2,5 vezes 10 a menos 4, eu encontro a sua DDP valendo aí aproximadamente 8,9 volts. Não terminamos. Vamos prosseguir. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui com a nossa solução, pegando aí o circuito já com a transformação Y, delta, né? Estrela, perdão, e o original, tá? Bom, repare o seguinte, a DDP total vale 36 volts, tá certo? E quem é essa DDP total? É a DDP desse capacitor, mais a DDP dessa associação em paralelo, mais a DDP do capacitor de 126 microfarad, mais a DDP de novo de 72 microfarad. Aqui nós temos 7 volts. 7 volts. Aqui, 17,9, não é isso? Então, a DDP do capacitor de 126 microfarad está valendo aí 4,1. Ok, vamos guardar esse resultado. Bom, o capacitor de 42 microfarad ele tem a mesma carga do capacitor de 21 microfarad. Associação em série, tá certo? Então, com isso, eu posso encontrar a DDP desse capacitor de 42 microfarad. Tá? É só usar Q igual a C vezes U. Ok? Bom, como a carga do capacitor de 21 microfarad vale 2,5 vezes 10 a menos 4, então a DDP do capacitor de 42 microfarad valendo aí 5,9. Ok? Então vamos lá. Agora, para esse capacitor de 6 microfarad, eu observo o seguinte. A DDP desse capacitor aqui vale 8,9, certo? Que é a DDP desse ponto aqui, olha, com menos esse ponto, não é isso? Diferença de potencial, não é verdade? Bom, se aqui eu tenho 8,9, então, se eu pegar a DDP desse capacitor e somar com a DDP desse outro capacitor, eu tenho que achar 8,9. Acontece que a DDP desse capacitor aqui vale 12 volts. Né? Então, se eu pegar 8,9 menos 12, mas eu não quero esse valor negativo, claro, então vou inverter, vai ser 12 menos 8,9, então a DDP do capacitor de 6 microfarad está valendo aí aproximadamente 3,1 volts, tá certo? Invertida, tudo bem, tá? Sua carga, então, 18,6 vezes 10 a menos 6 coulombs aproximadamente, ok? Já a DDP do capacitor de 18 microfarad vai ser igual a DDP desse terminal aqui, não é isso? Com esse, não é? Que é a mesma DDP desse terminal com esse terminal. Aqui eu tenho 8,9, aqui eu tenho 4,1, portanto, 13 volts, a DDP do capacitor de 18 microfarad. Sua carga, então, fica valendo aí 2,34 vezes 10 a menos 4 coulombs. Lembrando, carga igual a C vezes U, ok? E agora para o capacitor de 27 microfarad. A DDP dele, olha, vai ser a DDP entre esse ponto e esse ponto aqui, entre esses dois terminais, que é a DDP, olha, entre esse ponto e esse ponto. Então, é a DDP do capacitor de 126 microfarad mais a DDP do capacitor de 42 microfarad. Então, 5,9 mais 4,1, dando aí 10 volts. Então, a carga do capacitor de 27 microfarad, valendo aí 2,7 vezes 10 a menos 4 coulombs. Ok? Bom, terminamos aí a resolução desse exercício, bem extenso, né? Lembrando que esse tipo de questão, esse tipo de exercício, não é cobrado na Mãe SPSEX, tá? Raramente vai aparecer aí um tipo de questão que envolva essa transformação ΔY. Mas aparece com mais frequência aí nos concursos do ITA, do IME e também pode ser que apareça aí nos concursos da EFON, tá certo? Bom, terminamos por aqui. Para a próxima aula, vamos iniciar aí o assunto de eletrodinâmica, tá certo? Estão gostando aí do curso? Estão gostando das aulas? Então compartilhe os vídeos com os colegas, vai, dá o seu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar aí o sininho. Te vejo aí na próxima aula. Até lá!